Quando a gente fala de tradução literária, a gente pensa unicamente do texto escrito. No entanto, não é somente isso. Quando a gente vai falar de tradução literária, existem muitos desdobramentos. A gente pode falar então que tradução literária é justamente um conceito guarda-chuva. Até porque quando você vai adentrar no campo dos estudos de tradução, você tem vários campos. Tradução e outras mídias, tradução literária, tradução teatral, tradução e ensino de línguas, tradução e estudos de interpretação, pensando aqui o estudo das linguagens de sinais, né? A Libras, a American Sign Language, entre outras línguas de sinais de outros países, a própria questão das literaturas maiores, literaturas menores, o cânone, a literatura marginal, tradução de canção, tradução de poesia, tradução de humor, que também é um campo muito interessante, a tradução de oralidade, tradução do dialeto, né, as relações de poder, as perspectivas queer, perspectivas feministas, perspectivas pós-coloniais, a questão da diáspora, as literaturas de migração, as literaturas em trânsito. Então, todo esse campo, a tradução literária é capaz de comportar com um certo instrumental teórico, crítico, metodológico. Então, se você tem um trabalho de pesquisa em algumas dessas vertentes que a gente está propondo, seja só a própria teoria da tradução, o diálogo com a teoria da adaptação, seja para as outras linguagens, ou uma própria adaptação literária, né? Pensando também a própria literatura erótica, a literatura pornográfica, ou não, caso não tenha, a questão, por exemplo, da suavização, da censura, as relações de poder dentro do processo de tradução literária, a questão da ética, o tipo de gênero que vai ser traduzido. Então, se você tem um trabalho justamente nessa área, traga aqui para o nosso livro, proponha para nós, vamos receber com muito bom gosto. E detalhe, nós não estamos focando apenas literatura ocidental. A gente também está aceitando trabalhos de literatura oriental. Então, se você tem um trabalho justamente da literatura oriental e quer divulgar, traga para o nosso livro, não deixe ele engavetado. Então, acesse as informações aí do site da Tradição Planalto, observem as condições de submissão do livro, as normas de formatação, a questão do investimento e, claro, traga o seu capítulo, venha fazer parte dessa coletânea e vamos falar de tradução, vamos falar de literatura, vamos falar de desdobramentos literários e tradutórios, vamos fazer críticas de teorias, de algumas traduções, de algumas versões. Vem, traz o seu capítulo para nós, vai ser um prazer contar com a sua pesquisa, o seu olhar, a sua perspectiva em relação a esse objeto tão caro, tão gostoso, tão delicioso de se estudar, que é o texto literário e a sua interface com a própria teoria da tradução. Então, se você tem um trabalho justamente que versa dentro dessas perspectivas que eu apresentei, traga aqui para nós. A chamada está aberta até o dia 5 de julho, com publicação prevista até novembro desse ano. O livro vai ser publicado pela editora Tradição Planalto. Vocês têm o link aí de acesso. Na hora que vocês acessarem, procurem lá Livro 3, Literatura em Tradução, Perspectivas Teórico-Críticas e Analíticas, organizado por mim, Thiago Marques Luiz, e pela professora Lucília Teodora Vilela de Latigebe Lourenço. Eu vou falar um pouquinho rapidão dos nossos currículos de pesquisa e ver se te interessa trazer um pouquinho mais, acrescentar a perspectiva de pesquisa. Então, eu sou doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho especificamente a tradução teatral e a tradução de humor com as obras do William Shakespeare, mas também aceito pesquisas, estou desenvolvendo pesquisas com as outras linguagens. A professora Lucília é doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora efetiva aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e atualmente está desenvolvendo estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. As pesquisas da professora Lucília são voltadas à tradução do dialeto do Ebonics, ou do Afro-American Vernacular English, da romancista Toni Morrison. Então, todas as pesquisas da professora Lucília
estão voltadas para a tradução literária, com ênfase na tradução do dialeto dentro das obras da Toni Morrison. Eu trabalho apenas o William Shakespeare, mas nada me impede de querer trabalhar outros autores, porque eu também estou disposto a conhecer outras literaturas, novas perspectivas, a professora Lucília também. Então, a gente está aguardando então, o seu texto para somar à academia as pesquisas dos estudos de tradução que estão se consolidando dentro do cenário nacional e internacional, a própria questão dos estudos literários que também estão merecendo um olhar cada vez mais atento da nossa sociedade, pensando aqui a própria questão da história literária, a formação dos leitores, a formação de tradutores, os contatos entre línguas, entre culturas, entre textos, entre literaturas, pensando pela questão da influência, da intertextualidade, da paródia, a própria adaptação, da própria tradução, reformulação, reescritura. Então, traz o seu texto aqui para nós. Vai ser um prazer receber o seu texto, para você que é pesquisador ou pesquisadora de estudos de tradução de estudos literários. E aguardamos vocês até o dia 5 de julho.